Olá, turma, tudo bem? Esse vai ser o vídeo, os vídeos referentes ao capítulo 8 de Faxicidade e Validade, que é o capítulo intitulado Sobre o papel da sociedade civil e da esfera pública política. É o terceiro texto do Habermas, é um texto relativamente grande e talvez dos textos que a gente vai discutir dele neste curso, o texto mais complicado por uma série de razões, um pouco mais complexo, né? Sobretudo pelo fato desse texto compor um capítulo dentro de um livro que possui uma tese ampla e um livro super importante na obra do Habermas, que é o livro Faxicidade e Validade, Contribuições para uma Teoria Discursiva do Direito e da Democracia, é onde o Habermas fundamenta a teoria dele da política, da relação entre política, moral e direito. É um livro fundamental, um livro crucial para quem acompanha a obra dele e também um livro que influenciou bastante uma série de autores que pesquisavam também a relação entre direito e democracia, a relação e a porosidade do direito em relação aos movimentos sociais, a diferentes modelos de democracia, a concepção procedimental de direito e procedimental de democracia, né, que o Habermas chama de política deliberativa. Então tem uma série de teses importantes no livro, um livro em que, em várias diferentes perspectivas, o Habermas vai apresentar uma defesa crucial desse conceito de autonomia que a gente já debateu bastante naquele vídeo sobre o texto Soberania Popular como Procedimento, né? Essa noção de autonomia da nossa modernidade político-jurídica e o Habermas querendo resgatar isso e pensar esse resgate do ponto de vista mais, digamos, sociológico da esfera pública, né? Esse livro é um livro com uma pretensão muito maior, né, do que aquilo que a gente pôde até agora discutir limitadamente naqueles dois textos das primeiras aulas, tá bom? Então, claro, é um capítulo, então, no contexto mais abrangente do livro Faxicidade e Validade. Eu também apontei para vocês, num aviso que eu enviei, que eu iria fazer um recorte no capítulo, que eu vou comentar o capítulo, sobretudo no que diz respeito às sessões 2 e 3. Particularmente, vocês devem ter notado que a maior das sessões, que é a sessão 3, é a que mais nos interessa, né? Em que o Habermas vai analisar a composição da esfera pública e a relação entre a esfera pública e a sociedade civil, né? A segunda sessão se chama Um Modelo de Circulação do Poder Político. Eu vou falar sobre isso, então, neste vídeo. No vídeo seguinte, eu vou falar sobre a sessão 3, né, os atores da sociedade civil, opinião pública e poder. Claro que a questão das teorias sociológicas da democracia, que diz respeito à primeira sessão do capítulo, elas são muito importantes, né? E o tema geral eu queria discutir um pouco com vocês para poder introduzir, de fato, a sessão 2, né? E o tema geral tem a ver com a estrutura da tese do livro Faxicidade e Validade, né? Habermas está defendendo que não há Estado de Direito sem democracia radical, que a base de legitimidade do direito é a possibilidade de que uma comunidade jurídica se auto-organize plenamente. Então, essa noção de autonomia, ela está completamente colocada na ideia da gênese dos direitos válidos ou da gênese dos direitos legítimos. Toda a legalidade, ela depende da relação entre o direito e a gênese democrática desse direito. Então, o projeto do Estado de Direito para o Habermas cai por terra se ele não for sustentado por uma compreensão radical da democracia. Aquela ideia do Habermas de que só são legítimas as leis e as normas que nós mesmos nos demos, que nós mesmos produzimos, isso Habermas vai radicalizar em todos os contextos do livro, para mostrar que não é possível desvincular, do ponto de vista normativo, direito e autonomia, direito e autolegislação, direito e autorrealização,
direito e autodeterminação. Então tem um sentido radical da autonomia política para o Habermas, sem a qual a relação entre política e direito, do ponto de vista do projeto democrático e do projeto emancipatório desse modelo aqui, de uma teoria crítica da democracia, não seria possível. Tá? Então essa é digamos, a visão mais, grosseiramente falando, de maneira muito simplificada, né? Essa questão de fundo, ela é muito central, só que o Habermas vai concretizar isso em vários momentos do texto, né? Para a gente poder ir direto para o ponto que nos interessa, o que ele está tentando dizer basicamente é o seguinte: de um ponto de vista sociológico mais claro, o que significa dizer que há uma vinculação entre a autonomia privada, pública, entre soberania popular e os direitos humanos. O Habermas quer ver se, de fato, os cidadãos assumindo o papel ativo, né, cidadãos ativos numa esfera pública que é politicamente ativa, de que maneira eles incorporam essas ideias normativas. No presente, isso é incorporado pelos movimentos sociais, né? E como a sociedade civil e os movimentos na esfera pública vão incorporar esse conteúdo, esse teor de radicalidade da autonomia. É assim que esse projeto se concretiza. No entanto, em sociedades complexas, a relação entre a soberania popular, né, a relação entre a opinião e a vontade dos cidadãos que se auto-organizam e as decisões que são juridicamente orientadas, né, e sistemicamente reguladas, que tem a ver com da relação entre a praxis política dos cidadãos e a lógica de funcionamento do sistema político, isso para o Habermas é fundamental para entender se, de fato, no final das contas, esse poder de autodeterminação da sociedade, ele pode ser efetivado ou não. A tese do Habermas é dizer basicamente o seguinte: em períodos de normalização, em períodos de normalidade, o que acontece é exatamente o oposto do desejável do ponto de vista dessa visão crítica da democracia. Em geral, os cidadãos, eles cristalizam, eles estão sendo engessados por um movimento que acontece de cima para baixo. Decisões que são impostas, que vão do centro do sistema político para baixo, para a dimensão da ação dos cidadãos na sociedade, em diversos contextos da vida social, né? O que o Habermas está tentando entender é se é possível fazer com que a vontade dos cidadãos, ela, num processo de tematização, influenciação e institucionalização, essa vontade possa encontrar algum grau de efetivação no sistema político. Essa relação é muito importante. Entra em jogo aqui a esfera pública. A esfera pública é o processo em que o poder de cima para baixo ou o poder de baixo para cima, ele vai se estabelecer, né? E o Habermas quer ver qual é o sentido normativo desse processo político de disputa, né? Se os cidadãos conseguem, de baixo para cima, impor e implementar a sua vontade, há um sentido de legitimidade política que pode ser realizado. Se eles não conseguem, se isso se bloqueia no meio do caminho, no meio dessa circulação de poder, porque como Habermas mostra para a gente nesse capítulo, existem várias barreiras de poder na própria esfera pública e na relação entre o público e o sistema político, então está colocado em xeque ou se coloca em risco o potencial de legitimação democraticamente produzido. Tá? Então, esse é o sentido geral da tese desse capítulo. É uma tese radical em prol da possibilidade da influência produzida da periferia para o centro ou da base da sociedade para o sistema político, né? E o Habermas vê que esse sentido tem um sentido crítico normativo fundamental, que é o da democratização. Tá? Democratização significa a possibilidade de imposição dessa vontade da sociedade sobre o sistema político. Na primeira sessão
do capítulo sobre as teorias sociológicas da democracia, Habermas vai fazer uma crítica a essas teorias, não pelo fato delas terem uma preocupação maior em compreender processos que são processos efetivos e descrever esses processos, abrindo mão daquela perspectiva de teorias que são teorias normativas, esse jogo entre facticidade, né, o que é factual, o que é efetivo, né, real, e a validade, que seria aquilo que é o ideal, que é mais abstrato, é mais normativo, é algo que o Habermas vai trabalhar ao longo do livro. Por isso o livro se chama Facticidade e Validade. O que o Habermas quer fazer é negar a distinção entre ideal e real. Em algumas passagens no livro ele diz essa distinção entre ideal e real não faz sentido, né? As tais idealizações, elas são concretamente erguidas pelos próprios sujeitos sociais, né? Então, não se trata de separar ideia e realidade, certo? Essas são pretensões inscritas nos próprios processos políticos efetivos. No entanto, as teorias sociológicas são criticadas pelo Habermas aqui porque, segundo ele, elas fazem um tipo de ressecamento normativo, né? Elas desconsideram completamente essa tese central da modernidade política, localizada pelo Habermas ao longo do texto nesse conceito de autonomia, né? É uma idealização forte demais do ponto de vista dessas teorias realistas. Só que o Habermas vai criticá-las para dizer o seguinte: do ponto de vista do realismo político, essa relação, o vínculo entre direito e política e o vínculo entre processos políticos de formação da opinião e da vontade, que são parte da constituição da esfera pública, e esta relação, este jogo com as pretensões erguidas em direção ao sistema político, é muito mal compreendido pelas teorias sociológicas. Por quê? Porque elas vão trabalhar com a política e a democracia, diz o Habermas, sobretudo do ponto de vista do próprio sistema político, né? E o Habermas quer evitar isso justamente para dizer o seguinte: a teoria crítica olha para a esfera pública porque ela não quer olhar os processos democráticos privilegiando a perspectiva do Estado, por exemplo, né? Então, não se trata de privilegiar o desenho institucional e, a partir dele, compreender o que são os processos pretensamente democráticos. Trata-se de fazer o contrário, olhar da sociedade e da sociedade compreender as suas pretensões de institucionalização democrática, que é um processo dinâmico, que é um processo aberto, certo? Você privilegia a perspectiva da sociedade, mas você não impede que haja algum tipo de fluxo entre o sistema político e a formação da vontade, né? Se você perde esse vínculo, essas pretensões da autonomia política, elas simplesmente deixam de existir. E o que acontece? A política ela é apenas uma reprodução de elites, de burocracias, de regulamentações e administrações próprias do sistema político, né? Você resseca, você enxuga normativamente a relação entre política e direito, e isso tem um custo que é central, já que se trata da pergunta sobre a legitimidade do poder político. Portanto, eu vou passar para a seção 2 e mostrar qual é a importância dessa seção para esse modelo amplo na relação entre política, direito e essa visão de uma democratização radical no contexto do livro do Habermas. Então, na seção 2, eu vou tratar da seguinte maneira: eu vou mostrar como há, na visão do Habermas, para esse modelo de esfera pública, uma mudança de diagnóstico a respeito do modo de atuação dos movimentos sociais. Uma mudança de diagnóstico que faz com que aquilo que ele diagnosticou e escreveu na década de 60, mas sobretudo na década de 70, isso vai se modificar na compreensão que ele teve a respeito dos movimentos sociais na década de 80, na passagem para a década de 90.
tá? Então, esse diagnóstico muda. Quando esse diagnóstico muda, a imagem para compreender a circulação de poder muda, né? Isso é muito importante. Então, eu vou tratar neste vídeo do que está incluído e pressuposto na tese da circulação do poder, né? E a esfera pública é fundamental, porque a esfera pública é o espaço de circulação do poder social e político. E no vídeo seguinte, aí sim, eu vou tratar da seção 3, basicamente reconsiderando aquelas passagens mais centrais do Habermas a respeito da forma de organização da esfera pública, a composição entre esfera pública e a atuação das sociedades civis, a consideração sobre as tais barreiras de poder produzidas na esfera pública e, por fim, chamar atenção para a tese final, lá na seção 3, que é a tese da defesa do Habermas da desobediência civil e a importância de vincular, na visão da esfera pública e da circulação de poder, a perspectiva democratizante do conceito de desobediência civil. Eu queria começar tratando da seção 2 sobre o modelo da circulação do poder político, fazendo uma alusão e uma comparação entre um outro momento da obra do Habermas em que ele entendeu ser importante diagnosticar a atuação dos movimentos sociais. Essa imagem ele apresentou no capítulo 8, né, na última parte do livro dele mais conhecido, na verdade, que é A Teoria da Ação Comunicativa, no segundo volume dessa obra, mais importante, que ele publicou em 1981. Nesse livro, Habermas trabalha, como se sabe, é bastante conhecido, o modelo da sociedade dual, em que ele vê um processo constante, uma tendência constante de ampliação do sistema econômico e do poder administrativo, né, do Estado e da economia, uma tendência de eles ampliarem os seus meios funcionais de regulação sobre a sociedade. O Habermas divide o modelo de sociedade dele em dois, diz que a sociedade ela é dividida do ponto de vista da integração tanto pelos sistemas, né, do dinheiro e do poder administrativo, de um lado, quanto, por outro lado, ele é composto pelo mundo da vida. O mundo da vida social, o mundo prático, em que se reproduz a cultura, em que ocorrem processos de socialização, em que ocorrem também processos de autorrealização e de individualização dos sujeitos modernos. Isso é típico da modernidade. É uma teoria bastante complexa, eu não vou reproduzir essa teoria aqui. O que me importa é o diagnóstico que ele faz a respeito da colonização do mundo da vida pelos sistemas. Segundo Habermas, há uma tendência desses sistemas a aumentarem o seu poder de controle sobre os espaços do mundo da vida. O mundo da vida vai perdendo a capacidade de maneira autônoma, se autorregular e se auto-organizar, independentemente da lógica sistêmica. Essa lógica sistêmica ela vai criar um efeito sobre as esferas sociais que o Habermas recupera da tradição marxista, que é um efeito reificante. Há um processo de reificação cada vez maior, uma tendência de reificação nas sociedades modernas, porque a lógica do dinheiro e a lógica do poder administrativo, o agigantamento da burocracia estatal, do poder governamental, ele vai cada vez mais exercendo influência sobre esferas simbólicas e reflexivas do mundo da vida, né? Isso na arte, no direito, na moral, inclusive na ciência. Isso é uma tendência. Só que o Habermas, ele não vai dizer simplesmente, acompanhando outros autores, inclusive também da primeira geração da teoria crítica, né, como Adorno, Horkheimer, ou mesmo, às vezes, Marcuse, ele não vai dizer que há uma tendência de reificação total, de dominação total da sociedade
por uma racionalidade instrumental, que é essa racionalidade funcionalista dos sistemas, né? Ele não vai chegar a essa conclusão. A conclusão dele vai ser diferente, tá? Habermas vai dizer que, junto com esse processo de colonização, a sociedade também produziu potencial de resistência. Né? Os novos movimentos sociais são considerados pelo Habermas, no contexto da teoria da ação comunicativa de 1981, alguns desses movimentos são considerados como movimentos que têm potencial de revolta e potencial de resistência. Esses movimentos sociais, eles têm como lógica de autoconstituição a ideia do Habermas de que são movimentos que são guiados a partir da autonomia das suas próprias formas de vida. E essa autonomia, ela é defendida contra a lógica sistêmica do dinheiro e do poder administrativo. A imagem que o Habermas vai mostrar é o seguinte: existe política? Existe. Né? Ainda existe espaço para política, isso em 1981. Mas é um espaço em que os movimentos sociais, eles têm por objetivo impedir essa colonização, essa intromissão da lógica sistêmica funcionalista sobre a racionalidade própria do mundo da vida. A imagem que o Habermas usa para mostrar então o que significa essa dinâmica política de resistência e às vezes de emancipação, ele usa uma imagem muito importante, que é a imagem da barricada, né? Você tem duas lógicas diferentes que vão entrar em colisão, né? A lógica do sistema e a política com os movimentos sociais, que vão colidir de frente com essa lógica sistêmica. O que vai acontecer? Essas duas lógicas, elas vão se bater e criar uma barreira. A finalidade do movimento social nesse contexto é erguer a barreira a mais alta possível, erguer uma barricada a maior possível, que possa impedir que a lógica sistêmica colonize, né? Ela se intrometa na racionalidade própria do mundo da vida. São duas racionalidades diferentes, duas racionalizações diferentes, e o movimento social tem um objetivo importante, que é o de proteger, o de assegurar esse limite entre sistema e mundo da vida. Tá? É isso, essa imagem da barreira, né? Essa barreira que é erguida, a imagem dessa barricada que o mundo da vida tem que erguer contra os sistemas. Essa imagem descreve bastante a compreensão do Habermas sobre o diagnóstico dos movimentos sociais daquele período. E qual é um ponto dos mais importantes aqui? A autonomia da sociedade, a autonomia dos movimentos, ela depende da garantia desta barreira, da força desta barreira para impedir a outra racionalidade, né? A intromissão da outra racionalidade. Se ela consegue impedir, ela assegura a sua autonomia, né? Mas não há nenhum interesse da sociedade civil e dos movimentos sociais aqui de passarem para o lado de lá. Não há nenhum interesse de interferência dessa racionalização com a outra, aquela do sistema político, né? Elas simplesmente são opostas, e é preciso erguer a barreira sim para assegurar a separação. Não há mediação, portanto, neste modelo da barricada, não há mediação entre sistema e mundo da vida. E não há nenhum meio e nenhum médium aqui que possa permitir a passagem de um para o outro. O que o Habermas vai fazer quando escreve Facticidade e Validade, que é publicado na década de 1990? O Habermas diz que percebeu uma mudança na lógica dos movimentos sociais.
a emergência da sociedade civil fez com que a lógica dos movimentos não fosse ir simplesmente contra o sistema político, né? E aqui eu estou pensando também as estruturas institucionais do Estado de Direito, por exemplo, né? A lógica mudou. A sociedade civil agora, segundo a visão do Habermas, ela não está contra. Ela está, na verdade, agora tentando influenciar o outro lado. Então a sociedade civil não vai lutar contra o direito, ela vai lutar por mais direito, ela vai lutar por um direito com mais qualidade, ela vai querer ampliar as possibilidades do direito, né? É por isso que ela vai lutar. Ela vai tentar criar, então, mediações. E o próprio papel do direito, que o Habermas reconhece e apresenta no livro Facticidade e Validade, é o papel de mediador entre mundo da vida e sistema. O direito faz a mediação entre o mundo da vida e o sistema. E ao fazer isso, e para fazer isso, é preciso política, né? Processos políticos que vão permitir que você desague demandas e aspirações, interesses e necessidades do mundo da vida em direção ao sistema. Significa que o sistema não vai ficar plenamente bloqueado em relação à vontade, né, dos cidadãos aqui, né, dessa parte da sociedade. Significa que agora é preciso entender que tipo de circulação é produzida entre sistema e mundo da vida, né? Essa é uma grande diferença, e o Habermas diz que é uma diferença que depende de um novo diagnóstico de tempo sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles mudaram. Eles estão tentando agora influenciar as tomadas de decisão do sistema político. Eles estão tentando influenciar o parlamento. Eles vão tentar influenciar o executivo. Eles vão influenciar o judiciário. Essa influência vai passar por várias etapas de organização institucional, desde da esfera mais informal da esfera pública até dimensões mais formais e mais organizadas da sociedade civil em direção ao sistema político, né? Isso vai fazer com que a circulação do poder político seja pensada de forma mais complexa, não no modelo da barricada, mas no modelo que o Habermas vai apresentar aqui na seção 2 do capítulo 8, no modelo das comportas, do sistema de comportas. E aí eu quero falar um pouco para vocês a respeito deste modelo de circulação de poder que aparece aqui. O modelo de circulação do poder, o Habermas retira de um autor que chama Bernhard Peters, que escreveu o livro A Integração das Sociedades Modernas. Ele cita o autor nessa seção do capítulo. A circulação do poder, ela vai ocorrer de duas maneiras, segundo um modelo mais assim, um pouco menos complexo, né? Ocorreria de duas maneiras. O poder, ele pode vir do sistema, do centro do sistema, em direção à periferia do sistema político, ou ele vai poder vir da periferia do sistema político em direção ao seu centro. A imagem que ele utiliza é exatamente essa, né? Uma sociedade vista na relação centro e periferia. O centro da sociedade, ele é mais condensado do ponto de vista formal e do ponto de vista organizacional, institucional, e a periferia, ela é mais, digamos, frouxa, mas mais plural do ponto de vista dessa cristalização organizacional, né? Mas há uma relação entre a periferia e o centro, que é uma relação entre vontade e opinião, formada na periferia em direção ao centro, ou a maneira como o centro procura projetar suas decisões em direção à periferia. Nessa periferia, é muito mais fácil ver a circulação da comunicação cotidiana acontecer em várias dimensões, na esfera privada e na esfera pública. O que o Bernhard Peters e o Habermas querem ver é se essa comunicação cotidiana, espontânea e auto-organizada, ela tem capacidade de circular
e do ponto de vista, digamos, da expectativa, da opinião e da vontade, se ela é capaz de influenciar as decisões do sistema político que estão no centro, né? Então, eu posso ver o poder de duas maneiras. O poder normalizado do centro para a periferia, ou, como Habermas também diz, de cima para baixo. O sistema político geralmente impõe a sua vontade, geralmente impõe de cima para baixo, e o Habermas quer entender como é possível que a sociedade possa também impor a sua vontade de baixo para cima, passando por várias camadas organizativas e institucionais da esfera pública, até chegar desde a esfera pública informal até a esfera pública mais formal. É isso que o Habermas chama de circulação do poder político a partir do Bernhard Peters. Tem uma circulação que é não democrática ou não plenamente democrática, que é aquela de cima para baixo, ou aquela que só vai do centro para a periferia, e tem aquela que é mais potencialmente democrática, que é aquela que vai da periferia para o centro. Na periferia, você tem uma ampla formação da opinião e da vontade, amplos processos de tomada de decisão, de tomada de consciência de suas necessidades, interesses diversos, etc. Essa formação da opinião vai se condensando em direção ao núcleo do sistema político. Então, essa é mais democratizante e aquela que é do centro para a periferia é menos democratizante. Né? O que importa, do ponto de vista crítico, é entender os potenciais desta outra, né? Que é periferia-centro ou de baixo para cima. Outro ponto importante para entender como o modelo é apresentado nessa segunda sessão tem a ver com a mudança da imagem. O Habermas, antes, como eu expliquei, usava essa imagem das barreiras, né? Erguer barricadas e erguer barreiras, para que não exista passagem entre sistema e mundo da vida, certo? Para que o mundo da vida se proteja. Agora, o que acontece é que o mundo da vida procura transpor esta barreira. E a imagem que o Habermas usa agora é outra, junto com Bernhard Peters. É o de um sistema de comportas. Como acontece isso? Imagina que você, né, o sistema de comportas de níveis diferentes, quando, por exemplo, um barco, né, precisa passar para um outro nível de água aqui, e ele está neste nível aqui, no nível mais baixo. E aqui você tem um sistema de comportas, certo? O barco, ele entra nesta altura do nível da água, e aqui em cima você tem um outro nível de água. Este aqui vem por baixo, e este nível de água deste lado já está lá em cima. Como que o barco vai subir e vai transpor para o outro lado? O sistema de comportas faz com que o barco, quando ele chegue aqui, o sistema feche, suba o nível da água, e quando o nível da água chegar ali em cima, o barco possa continuar. Essa é a imagem que o Peters e o Habermas estão usando, né? Este é o sistema político, esse daqui é o fluxo de formação da opinião e da vontade, de interesses e tematizações do mundo da vida que vem pela sociedade civil e pela esfera pública. Quando chega aqui, a comporta precisa encher. Como que ela enche? A sociedade civil precisa ativar a esfera pública, ativar movimentos e movimentos, fazer a maior quantidade possível de demandas e tematizações públicas, manifestações, indignações, revoltas, organizadas, não organizadas, de tal maneira que a água possa transpor o sistema político. Apenas uma sociedade, uma esfera pública muito ativa, uma esfera pública muito atuante, é capaz de fazer com que a água no sistema de comportas suba e aí você possa transpor para o outro lado. Essa transposição é a demanda da sociedade passando pelos núcleos mais densos do sistema político e vazando para as decisões institucionalizadas. Tá? Então, essa é a imagem. Não é mais uma barreira que não pode ser transposta. É a sociedade, né, fazendo o possível para que ela possa, de fato, influenciar o outro lado. Não há mais
uma sociedade que vira as costas para o Estado, para o direito, para o sistema político, para o judiciário, parlamento, executivo. Há uma sociedade que está de frente, procurando embater esse sistema e procurando modificar as suas decisões. O que a sociedade está procurando fazer é democratizar essas instituições formais do Estado de Direito. Democratizar essas instituições. Mudar, transformar, criar novas, derrubar antigas. É isso que os movimentos sociais fazem em relação ao sistema político. Os movimentos sociais ativos, uma esfera pública ativa, tá? Esse é um processo que, em termos democráticos, o Habermas está chamando de processo de institucionalização, em que a circulação do poder é decisiva. Se a circulação do poder é deste lado para cá, ela pode ter uma institucionalização democrática. Se ela é daquele lado ao contrário, ela vai ter uma institucionalização com baixo teor democrático. Fica muito clara essa questão na passagem ali das páginas 451 até 454, 55, né, dessa seção. Por exemplo, tem passagens na página 452 que o Habermas vai chamar a atenção para isso a partir do Peters, né? Ele vai falar como pensar essa capacidade de imposição que é produzida pela sociedade da circulação de poder, que vai ser regulada pelo Estado de Direito. E aí eu cito, né, na 452. De acordo com essa proposta, os processos de comunicação e de decisão do sistema político, constituído segundo o Estado de Direito, são organizados no eixo centro-periferia. Veja, é esse eixo centro-periferia que é decisivo. Estruturados por um sistema de comportas, estas que eu acabei de demonstrar aqui. E caracterizados por dois tipos de elaborações de problema, né? Aqueles que são mais centrais ao sistema e aqueles que são mais organizados do ponto de vista mais periférico, né? O núcleo do sistema político, né, ele diz, vai se formar por complexos institucionais da administração, incluindo o governo, tribunais de justiça e formação democrática da opinião e da vontade, corporações parlamentares, eleições políticas, concorrência partidária, etc. Né? Então, tem o núcleo do sistema político e lá na frente, eu não vou repetir todas as passagens, na 453, ele vai falar, então, aquelas que são mais capilares, mas também são parte decisiva desse sistema de comportas e da circulação de poder. Né? Ele vai falar sobre esse espectro, nas 453, né? Desde as associações que representam interesses de grupos claramente definidos, passando por organizações com objetivos reconhecidamente definidos pelos partidos políticos, e instituições culturais, como academias, associações de escritores, profissionais radicais, até grupos de interesse público, defendendo causas públicas como proteção do meio ambiente, controle de mercado, proteção dos animais, igrejas, associações de caridade, etc, etc. Todas elas são organizações formadoras da opinião e são fundamentais para construir esse fluxo em que há um processo que vai da produção dessa linguagem cotidiana na capilaridade mais distante da periferia, até processos de adensamento e cristalização dessa comunicação do ponto de vista do complexo do núcleo do sistema político. Tá? Esta é a relação, então, portanto, desta seção entre sistema político, sociedade civil, a circulação do poder na esfera pública, da informal para a formal, compreendido a partir desse desenho, desse modelo ou imagem do sistema de comportas. Agora, esta é a novidade, portanto, desse novo diagnóstico a respeito dos movimentos sociais para o Habermas, quando escreve Facticidade e Validade. Tá? No vídeo seguinte, então, eu vou entrar na seção 3, e a última sessão desse capítulo 8.